Se você depositou algo diante de Deus e é algo que você precisa muito, conte com isso no seu coração sem duvidar. E você pode ter certeza que Deus está trabalhando ao seu favor para trazer respostas das questões que você precisa resolver e não ver saída. Bom dia, nós estamos aqui começando o nosso Café com Palavra, né? Neste dia, nessa terça-feira maravilhosa, né? Finalzinho de setembro. E eu te convido, né, a ficar conosco no final da live. Tem oração. Nós estaremos aqui, né, caminhando dentro da palavra do Senhor em mais uma palavra a qual Deus tem trago para a nossa vida, né? Eu convido você, né, a compartilhar a live, a convidar a enviar para outras pessoas, né? Eu convido você também a ficar, né, na live, caso você possa. E no final nós estaremos aqui orando pela sua vida, orando, né, juntos. E nós temos certeza de que Deus é aquele que cuida, né, de nós. Ele é aquele que nos guarda. E assim nós vamos colocar as nossas causas diante de Deus, porque sim, Deus tem trago novidade de vida. O Senhor tem trago através da sua palavra um tempo novo, né? Bom dia, Priscila. Bom dia, Eliane. Bom dia, Mabel. Paz, Senhor Jesus. Já pegaram o cafezinho de vocês aí, a Bíblia, né? Pega o cafezinho de vocês, a Bíblia. Vamos lá estudar a palavra, né? Vamos ver o que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Deus, Ele, em sua infinita graça e misericórdia, Ele é fiel, justo e verdadeiro. E nós sabemos, né, que o poder de Deus, né, as mãos do Senhor não estão encolhidas e nem os seus ouvidos o quê? Agravados, né? Eu abri a live falando que se você realmente, né, crê, colocou algo diante de Deus, você espera sem duvidar. E Deus, Ele vai trazer no seu coração aquilo que você precisa. Deus conhece as suas necessidades. Ainda que sejam coisas difíceis, né? Ainda que o inimigo venha fazer baderna e falar que não vai cumprir, vai acontecer no nome de Jesus, né? Nós estávamos falando na semana passada sobre quando Deus, Ele se apresenta, né, aos seus profetas, a um povo. Quando Deus se apresenta né, quando Ele chega, ele faz um convite, né? Ele faz um chamado ali, Ele convida alguém a estar fazendo aquilo a qual Ele, né, determinou, né? E nós, muitas vezes, nós não conseguimos entender que Deus, quando Ele chama alguém, né? A gente fica tentando entender assim, meu Deus, mas quando Deus chama uma pessoa, como que é isso? O Senhor viu algo nessa pessoa? Deus, ele viu, o Senhor é por escolha. Não, o Senhor, dentro, né? O Senhor já sabe tudo que tem dentro de nós. E o Senhor, Ele já nos cria, né? Deus já nos traz para perto dEle, para a presença dEle. E Ele vai preenchendo, vai nos moldando, vai trabalhando. As lutas, muitas vezes, que você passa é a construção de um testemunho lá na frente. E às vezes a gente fica tão maravilhado com a palavra que a gente fala, meu Deus, como assim Deus chama, né? Deus fala, Deus designa alguém para algo, para fazer algo, né? Mas é tudo pelo Senhor, porque se fosse por nós, né? Paz, Priscila, nós olhamos a palavra e nós nem entenderíamos como funciona isso se não fosse a misericórdia de Deus, né? Então, quando nós vemos Deus falando, Deus se apresentando a Moisés, Deus animando Josué, Deus levantando, né, aqueles a quem estaria de frente de algo grande, de algo maravilhoso. Bom dia, Rutilé, Pai Senhor Jesus. Rutilé está renovada, né, minha amiga? Depois desse retiro aí, né, minha irmã está renovada em Cristo Jesus. Nós vemos uma graça muito grande de Deus, quando nós vemos Deus animando Josué ali, Ele falando com ele, né? Ele levantando ele, falando, olha, você vai à frente, você segue, porque tem algo que você precisa conquistar, tem um Jordão para você atravessar, tem algo para você conquistar, amém, minha irmã? Então nós sabemos que Deus, Ele se apresenta, Ele anima, Ele se revela. Pai, Senhor, Dani, bom dia. Ele se revela, Ele levanta, ele faz de tudo e Ele vai à frente daquele a qual Ele chama para cumprir algo. E quando nós vemos o Senhor falando com Moisés, né? Eu imagino Moisés, gente, pelo amor de Deus. Hoje pela manhã, bom dia, Mael, Pai, Senhor Jesus. Hoje pela manhã eu estava, ontem, no finalzinho da tarde de ontem, hoje eu fiquei imaginando Moisés. Meu Deus, faça ideia o que Moisés passou com o povo murmurando. Porque eu vou falar com você. Imagina quão difícil é ter um murmurador por perto. Que o murmurador, ele reclama do sol, da lua e das 11 estrelas. Nada para ele tá bom. O murmurador, ele vai reclamar sempre de tudo.
Então, assim, o Senhor ontem à noite, ele falava no meu coração que muitas vezes, muitas vitórias você não alcança, eu não alcanço por causa de murmuração. Às vezes a porta estava perto de abrir e não é murmuração por coisas grandes, são coisinhas pequenas. Imagina Moisés, né? Bom dia, Paulo, Pai do Senhor. Verdade, Mabel. Imagina só a situação ali acontecendo após um milagre. Né? Pessoas que viveram tanto de Deus, viram Deus abrir o mar, viram passar com os pés enxutos, mar dividir ao meio, o povo passar com os pés enxutos. Esse povo continua murmurando ainda, murmurando no deserto, murmurando com o Senhor enviando coisas que eles tinham necessidade diária. E assim somos nós. Ontem Deus ministrou muito meu coração sobre murmuração ontem à noite, né? Eu falei, Senhor, eu não gosto de reclamação, murmuração, eu não gosto. Por quê? Porque logo no início da minha caminhada com o Senhor Jesus, eu tenho outros defeitos, mas murmuração eu não gosto, não. Eu aprendi que na palavra está escrito o seguinte, fazei tudo sem murmuração e nem contenda. É coisas que Deus não suporta. É murmuração, você reclama 10 vezes de alguma coisa e fica ali insistindo. Né? E contenda, divisão por causa de coisas, por causa de algo, uma rixa, qualquer coisa, isso Deus não suporta. Imagina Moisés, né, a qual Deus levantou, chamou para levar adiante aquele povo. Josué dá continuidade, faz o povo herdar a terra, faz o povo entrar naquela terra. E Deus está sempre ali chamando o homem, né, a estar com ele para cumprimento do propósito a qual Deus tem na vida dele. Deus quando levanta, isso me faz entender que Deus quando levanta alguém, chama alguém para determinadas circunstâncias, para vencer, né, determinadas circunstâncias, não é que a caminhada seria fácil. Porque no meio de tudo, tinha os irmãos de Moisés murmurando, tipo, houve um certo momento que eles começaram a falar, né, por causa da cor da pele da mulher de Moisés, eles começam a falar de Moisés, Deus se irrita. Deus se irrita, né? Miriam vai leprosa, sai fora do arraial leprosa. Ela recebe aquela sentença vinda de Deus, né? Miriam, ela chama Arão e Deus trata onde começou. Deus está vendo onde está começando a contaminar o seu coração com coisas que vai levar você à podridão. Deus sabe onde começou, Deus sabe aonde a história começou, Deus sabe onde foi o começo, né? Bom dia. Entrou uma irmãzinha aqui, né? Eu não estou conseguindo ler o nome dela, enfermeira Arruda. Então, o Senhor conhece, Deus sabe aonde começa. Às vezes você vai sentar com uma pessoa, você só vai lançar o nome de alguém. Cuidado, porque se esse alguém, o Senhor estiver cuidando e estiver aguardando, cuidado, porque o Senhor vê. E quando vemos, acontece isso com Moisés, Moisés continua guiando esse povo, Moisés continua conduzindo esse povo a levar esse povo à terra prometida. Josué vem depois dar continuidade. Nós falamos sobre Elias, a qual Deus levanta Elias, Deus coloca Elias ali, né, como alguém que Deus levanta para lembrar o povo de Israel. Quem são eles? Quem são vocês? Olha, vocês ainda têm um dono, vocês ainda têm um povo. Né? Vocês têm um povo, vocês não estão perdidos sozinhos, vocês têm um povo que serve a um Deus que é rei sobre toda a terra, vocês não têm necessidade de se dobrar diante de Baal. Foi isso que nós falamos ontem. E hoje nós vamos falar sobre Paulo. Ontem nós falamos sobre Elias, como Elias vai, como Elias chega, como Elias fala ali, ele combate ali pelo poder do Senhor Jesus, ele chega para combater aquilo tudo que estava acontecendo, Israel se perdendo, Israel deixando se perder, adorando aos deuses pagãos, esquecendo-se da sua identidade. Toda vez que você for seguir alguém que está no caminho, ele pode conhecer a palavra, ele pode estar conhecendo a palavra, mas se você parar 5 minutos para dar ouvidos a quem da boca dele sai o nome de outras pessoas, você muitas vezes ela está se contaminando, se perdendo, mesmo você conhecendo a palavra. Mesmo você conhecendo a palavra. Esse povo começa a perder a identidade deles. Deus levanta Elias e fala, vai lá. E Elias vai, cumpre o que Deus manda, Deus cuida de Elias, Deus levanta Elias para esse fim, né? E assim nós vemos sobre Paulo, né? Paulo, a palavra de Deus vai dizer, né? No livro de Atos, nós vamos ver no livro de Atos, capítulo 9. Paulo, né? Quando Deus levanta Paulo, né? Da maneira a qual o Senhor Jesus tem um encontro com ele, Paulo era perseguidor.
Paulo era perseguidor. E quando nós vemos, meu Deus, mas por que esse homem perseguia tanto, né? Ele era praticamente como se fosse um religioso, ele queria defender teses, ele queria defender aquilo que ele acreditava, até que ele teve um encontro com Jesus, né? No livro de Atos, capítulo 9, né, vai dizer o seguinte: olha como estava a vida de Paulo. Bom dia, Tati, Pai do Senhor Jesus. Gente, quem puder compartilhar lá, enviar para alguém, fique na direção, fique à vontade. A palavra de Deus vai dizer assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele tinha uma missão. E ele era o quê? Perseguidor dos cristãos. Ele queria combater os cristãos, ele não aceitava o que eles estavam pregando, não aceitava essa ideia, né? Aqui nós estamos falando ele ainda Saulo, né? E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Ele falava: ó, eu quero autorização. Vamos orar assim, Manaí. No final da live nós vamos orar. Eu quero autorização para... Eu quero cartas que me autorizem a prender esses cristãos caso encontre com eles. Olha só o nível que Paulo estava de perseguição com a igreja. Saulo, né? Assim, né? Assim, homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ou seja, ele pediu cartas, né, a fim de que se achasse alguém na estrada, no caminho para onde que ele estava indo, ele prendesse o povo de Deus. Só que ele não contava que algo aconteceria e mudaria o curso todinho da história. Ele fala, e a palavra diz: seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz brilhou, uma luz da onde? Do céu. Quando ninguém mais conseguir falar, quando ninguém mais, palavra nenhuma for suficiente para convencer alguém, ainda há uma luz do céu que brilha e fala e convence. Quando nada mais for suficiente para resolver uma situação, quando não tiver nada, quando tiver alguém como Nabal, tão duro que ninguém podia lhe falar, como diz a palavra, ainda há uma luz do céu que brilha, este fala e ele faz ser entendido. Essa luz que brilha não só fala, mas ele também se dá a conhecer, ele se revela, ele chega, ele se entrega, ele fala: você não está entendendo o que eu estou falando? Eu vou me apresentar a você de forma diferente, eu vou me apresentar a você de maneira diferente, porque quando nós vemos na palavra aqui, ó, seguindo ele estrada fora, aproximando-se de Damasco, ele não tinha entrado em Damasco ainda, né? Subitamente, rapidamente, as súbitas ali. Pai Senhor Elisete, bom dia. Uma luz do céu ao seu redor, ela brilhou. Quem ia convencer, quem ia pregar para Paulo, quem ia chegar mais para falar? O homem estava aqui, a palavra diz aqui, respirando ainda ameaças de morte. Deus, ele foi onde? No perseguidor dos cristãos. Eu não sei qual é o seu problema hoje, mas se você pensar que ele é grande o suficiente, você vai limitar o Senhor de agir. Deus pode falar com esse problema seu e dizer assim: olha, eu estou aqui, eu posso resolver essa situação que você está pensando que ela é tão terrível. Ou seja, para os cristãos, para aqueles que estavam na frente de Saulo, ele era o terror, porque ele viria o quê? Para trazer prisão, para trazer morte. Estarei orando sim, minha irmã. Final da live nós vamos orar. Né? E agora vamos prestar atenção aqui, gente. Olha só que isso é muito importante. A palavra vai dizer, ó: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegue. Quando você se levanta no seu cafezinho, sentado com alguém, e passa na sua boca o nome de um irmão, às vezes você pode não concordar com a sobrancelha dele, às vezes você pode não concordar com a roupa dele, às vezes você pode não concordar com algumas atitudes dele. Jesus vai falar para você: por que você me persegue? De Calabassuria Manai. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui falando entre irmãos, né? Nós não sabemos até onde essa live vai chegar, mas eu tenho certeza que ela vai chegar diretamente no coração daquele que precisa receber, assim como está chegando o meu. Quando você pega o seu prato, você senta,
você lembra de alguém, quando você senta no seu momento de descanso, quando você abre o seu WhatsApp, quando você simplesmente fala, quando você simplesmente toca em alguém, que aquele alguém, o Senhor Jesus está ali contribuindo com ele, cooperando com ele para algo, você está perseguindo Jesus. Nós temos feito isso muitas vezes, e nós muitas vezes pensamos que a perseguição, ela muitas vezes vem de fora. Não, não. Paulo perseguia os cristãos. Ele estava no momento pedindo cartas para ir prender esses cristãos, respirando ameaças de morte. Aquilo estava intrínseco dentro dele. Eu tenho que prender, mas por quê? Muitas vezes o perseguidor ele já não sabe nem mais por que está perseguindo, mas simplesmente ele está perseguindo. E a palavra de Deus vai dizer, olha, e caindo por terra ouviu uma voz. Essa voz era de quem? De Jesus. Bom dia, Stephanie, paz do Senhor Jesus. Bom dia, às vezes, né, a gente fala assim, bom dia, irmão, a paz do Senhor Jesus, aí não dá a importância que é, né, mas quando a gente tá falando assim, bom dia, paz do Senhor, essa paz, ela repousa aí onde você está na sua casa, por isso que eu sempre gosto de cumprimentar aqui, da paz do Senhor. Isso é bíblico, gente, bom dia, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a Bíblia diz, se houver ali um filho da paz, ela repousa sobre a sua vida. E a palavra de Deus, ela vai dizer, quando ele ouve Jesus, ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Você não está perseguindo a esses cristãos, você está perseguindo a mim, eu estou na vida deles. Se você é servo de Deus, se você é aquele que, como aqueles cristãos, estavam ali espalhando as boas novas de Jesus, porque Jesus ele havia subido e ele falou, olha, vocês agora são minhas testemunhas. Se você é testemunha de Cristo, Deus vai parar e conversar com o teu perseguidor. Deus vai conversar com o teu perseguidor. Deus vai conversar com aquele que está pedindo papéis, cartas e motivos para colocar o seu nome em uma roda para fazer algo contra a sua vida. Deus vai falar com o seu perseguidor de perto. A luz do Senhor vai aparecer para o seu perseguidor. A banda sub canta remanai, porque o Senhor tem um compromisso contigo. A bandas. O Senhor conhece cada fio de cabelo que está sobre a tua cabeça. Alabassuremã. Paulo ele sai ali para perseguir, ele fala, eu preciso ir atrás deles, eu preciso prender eles. Jesus se apresenta no meio do caminho, antes que ele chegasse a Damasco, ele fala, ei, você está perseguindo ele não, você está me perseguindo, por que você está me perseguindo? Você consegue entender a grandiosidade disso, igreja? Quando alguém persegue alguém que é do corpo de Cristo, vai doer no Senhor, vai ferir o Senhor, porque você é parte do Senhor. Alabaçou, Kenemai. Vai ser usado para perseguir? Sim, mas vai tocar onde? No Senhor, porque você é parte de um corpo. Você é parte do corpo, a qual Cristo é o cabeça. E se Cristo é o cabeça e você é parte do corpo, quando persegue, você toca em Jesus. Jesus se apresenta, Jesus fala, Saulo, por que persegue? Por que tu tá me perseguindo? Esses cristãos que você está pedindo motivo para colocar o nome deles aí, para prender, você está tocando em mim. Você está tocando em mim. É isso que Jesus fala com ele. Deus vai conversar com o teu perseguidor. Deus vai falar com o teu perseguidor. Deus vai falar com esse que está passando dia e noite procurando motivo para colocar o seu nome em uma roda para te levantar contra a sua vida. Deus vai falar com ele de perto. E às vezes nós olhamos e falamos, Senhor, por quê? Por que está acontecendo isso? Deixa Deus resolver. Não se justifica. Não se levanta. Não vai atrás. A Tati está falando, Deus, deixa Deus te usar. Ele está aí. Você entendeu? Nossa, a presença de Deus que eu estou sentindo aqui. Desde a madrugada. Arabanda sub alabai. Deus quer falar com o teu perseguidor. Deus quer se apresentar. Não pense. Quando você vê que as suas forças se esgotaram, que você já não consegue resolver pelas suas forças, a luz brilha do céu, porque essa luz brilhou do céu ao redor de Paulo, de Saulo, ainda Saulo, e Jesus fala, você está me perseguindo. Quando você fere a noiva, você me fere. Quando você toca na noiva, você me fere. Você pode falar da roupa, você pode falar das vestes, você pode falar da comida que ele come. Você está tocando em Cristo. Você está tocando em Deus, por quê? Porque quando você se levanta para falar de alguém que está na mão de Deus, no colo de Deus, você está tocando em Jesus.
Talvez por isso fica amarrado daqui e dali, fica preso daqui e dali. A nossa vida, a nossa boca tem que falar aquilo que é santo. Quem amassou, que lá vai. Nós temos que professar aquilo que é santo. A palavra de Deus diz, não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. Deus não nos levanta para que nós venhamos ter força, para que nós venhamos ter paz, para poder falar de ninguém, né? Agora é o momento da palavra, é o momento que você recebe. E se você colocar no seu coração essa palavra, talvez eu não precise nem de orar pela sua vida. Talvez eu não precise nem de fazer oração, sabe por quê? Deus vai colocar a certeza no seu coração tão grande que você vai falar, esse problema já caiu por terra. A palavra, ela cura, a palavra liberta, a palavra destrava. Deus não te levantou para você ficar com a canequinha, mendigando, não. Deus te levantou como um soldado valente que vai à frente do exército. E o Senhor vai no comando, dando vitória. Deus não te levantou para mendigar nada. Deus te levantou como santo de Israel. Assim colocou a mão e falou, eis que sobre ti tenho eu uma promessa. Ninguém toca nos meus, porque assim defendo eu a minha igreja. Arabanda Sébia. A igreja de Jesus foi perseguida, a igreja de Jesus ela foi amassada. E como essa igreja cresceu quando foi amassada? Porque a igreja de Cristo cresce na perseguição. Que é manto. Às vezes você está falando, ai Senhor, não está do jeito que eu quero. Não, mas está do jeito que você precisa. E se você precisa de algo, põe a palavra no lugar dela. Dê importância a esse que fala com você. Dê importância ao Senhor. Coloca ele no devido lugar dele. Tira coisinhas, tira pendências e Deus vai agir na sua vida. Porque Deus fala e cumpre. E quando nós olhamos a palavra, qual vai dizer? Quem és tu? Eu não conheço Jesus. Às vezes eu ouço falar dele, mas eu não conheço. Se da sua boca sai perseguição, ainda você não conhece Jesus. Porque quando você conhece, você é ligado na videira. Assim como a criança, quando está no ventre da mãe, ela é alimentada por aquilo que a mãe alimenta. Ela, pelo cordão umbilical, ela está ali ligada. A mãe ela é alimentada daquilo que a mãe alimenta. Como você pode estar ligado a Jesus, está sendo gerado em Jesus e da sua boca sair palavra que não agrada o Senhor. A palavra de Deus vai dizer que Paulo falou assim, quem és tu? Ou seja, ele ainda não conhecia Jesus. Ele não conhecia, ele era Saulo, ele não conhecia Jesus. E ele respirando ameaças de morte, respirando para fazer, para o quê? Para prender, para matar, para poder levar esses homens encarcerados, porque ele defendia uma verdade que ele acreditava. Mas essa verdade que ele acreditava não era a verdade de Jesus. Olha que coisa mais linda quando Jesus se apresenta a ele e ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegue. Quando você se levanta contra os cristãos, você se levanta contra Cristo. Quando você se levanta sobre quem prega, você se levanta contra Cristo. Às vezes você vai falar assim, mas não cantou direito, não pregou direito. Você está falando sobre quem deu o direcionamento para que ele fizesse daquela forma. Nós temos que parar de pensar que é coisinha, não é coisinha. Nós temos que parar de pensar que tudo que nós falamos não tem importância. O mundo espiritual capta tudo. Talvez nós não tenhamos vigilância para entender, mas quando você fala do irmão, você está tocando em Deus. Mas eu não falei, mas dentro do seu coração tem algo aí. E se tem algo aí, o Senhor Jesus está passando. Deus, Ele quer o nosso coração limpo. Orabanda, subri, cantaremanai. Deus quer nós andando em novidade de vida todos os dias. Abaraçoremanai. Nós temos que parar de perder esse costume de achar que pós-culto ou que nós estejamos em qualquer lugar. Não, eu estou contando para orar. Não, não é para orar, não, é fofoca mesmo. Eu vim te contar, minha irmã, porque eu quero que você ore. Não, se você quisesse que eu orasse, você dobrava o seu joelho em casa e orava pela vida daquele que precisa. Não é para orar, é fofoca mesmo. Mas você ficou sabendo disso? Você vai falar até que você um dia esteja no centro da fofoca. Um dia você seja o motivo e que Deus te livre e te guarde disso. Porque eu já fui. O dia em que nós passamos, nós somos o motivo da fofoca e da calúnia. A gente vê que dói. Então o Senhor Jesus fala, não toca nos meus, não toca na minha noiva, não toca na minha igreja, não toca porque você está tocando em mim, né? E Jesus, ele vai o quê? Ele vai se apresentar. E todas as vezes que Jesus se apresenta, ele muda a história.
Todas as vezes que Jesus para se apresentar, Jesus chega para aquela mulher na beirada daquele poço, ele se apresenta àquela mulher na beirada daquele poço, ele revela a vida dela na beirada do poço e aquela mulher sai pregando para aquela cidade toda que ela viu, quem ela encontrou. Jesus não se apresenta para qualquer coisa. Ele se apresentou somente, não. Quando ele se apresenta, é para coisas estrondosas e maravilhosas. Não importa o nível de perseguição que você esteja vivendo hoje. Não importa o nível de guerra que você esteja batalhando esta semana. Não importa o nível de guerra em que você esteja. O Senhor vai conversar com o seu perseguidor. Deus vai se levantar para esfriar esse fogo que vem sobre você, para trazer condenação, para trazer dor, para trazer morte, para trazer ferida. Deus tem compromisso contigo. Tu é noiva de Cristo. Deus tem compromisso contigo. E ele fala na palavra: olha, quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E Jesus fala o quê? Fica ali discutindo com ele? Fica trazendo acusação sobre ele? Não. Aquele que era perseguidor, Deus usa como um instrumento de Deus. Não amaldiçoa as pessoas que têm perseguido você. Você está erroso demais da conta. E se levanta do nada como formiga e de repente, sem eu saber como foi. Qual o seu posicionamento diante disso? Orar. Eu não aprendi que eu tenho que pedir para ninguém morrer, porque quem gerou a vida foi Deus. Eu não aprendi que eu tenho... Bom dia, Darlene. Pai, Senhor Jesus, bom ter você aqui. Eu não aprendi que eu tenho que ficar levantando para amaldiçoar, levantando a mão para amaldiçoar. Ah, que isso e aquilo. Não, sabe por quê? Aquele que te persegue hoje pode ser aquele que prega a palavra para os teus filhos amanhã. Aquele que te persegue hoje, se o seu coração estiver limpo, Jesus não chega para discutir com Paulo, ele chega para se apresentar. Jesus fala: eu não perco tempo debatendo com nada, porque eu sou a solução. E aquele que sabe o que carrega não precisa ficar se justificando. Jesus não precisa ficar se defendendo. Ele só fala: eu sou Jesus. Quem você é? Talvez você fica dizendo não sei quantas coisas para falar: mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Não precisa se justificar. Você tem Jesus, deixa ele se apresentar. Deixa ele se apresentar nessa situação de falatório, nessa situação de fofoca, nessa situação de coluna. Essa calúnia, Deus já tá chegando para se apresentar. Essa calúnia levantada aí, Jesus já tá chegando para se apresentar. Ele já tá chegando para falar. Em alguns casos, muitas vezes o perseguidor vira aquele que prega a palavra depois. Em outros, quando ele não aceita, a gente já sabe o restante, não precisa falar. E a palavra de Deus vai dizer: olha, Jesus ele fala: mas levanta-te, entra na cidade. Ou seja, olha, você caiu porque você viu uma luz muito forte. Você caiu porque você bateu onde não devia, mas levanta daí, levanta. Levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. Jesus se apresenta, o que eu falei semana passada, toda vez que Deus se apresenta, ele já vem dando o quê? Um direcionamento. Ele se apresenta, aponta o caminho, revela o propósito e fala: olha, eu tô chegando para falar com você que eu sou. Quem vai comigo? Como é o nome dele? Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou tudo o que você precisa, eu sou tudo, eu sou. Eu sou tudo. Eu sou mais que suficiente, né? Vai, entra na cidade, lá vão te dar direção. Ele já o quê? Ele se revela, já dá um direcionamento e já revela o propósito. E ele fala: olha, dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Foi só ele que ouviu? Não. Se o seu perseguidor tem alguém que está andando com ele para te caluniar, eles vão ouvir a voz de Jesus se apresentando juntinho com ele. Sabe por quê? Porque Jesus ele se apresenta. Não é porque eu quero, não é porque você quer, porque ele faz dessa forma. Ele é Deus, né? E eles ouviram a voz e contudo não vendo ninguém. Pensa só, gente, que doideira. Tipo assim, meu Deus, eu tô ouvindo aqui uma voz que tá falando que você tá me perseguindo, mas não tô vendo ninguém. Quem tem poder para fazer isso? É só Jesus. E de repente ele vai e fala: então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. Ah, quem mandasse, ele baixo, menesse, andarabai, ele baixo, suricanta. Nada podia ver. E aquele homem, todo cheio de pompa, cheio, respirando ameaça de morte, respirando perseguição. De repente alguém tem que pegar na mão dele para levar para entrar na cidade, porque ele não estava vendo, ele estava cego. Mas por que ele ficou cego?
para ele entender, gente, que quem estava falando com ele é aquele que tem o poder para fazer o que ele quiser. E às vezes a gente fica dando tanta importância pro perseguidor e Deus não quer. Deus quer que você olhe para frente, segue seu caminho, segue seu propósito. A igreja de Jesus é ele que defende. A palavra de Deus é ele que defende. O Senhor vai à frente, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as correntes, despedaçando grilhões, cadeias. É Deus quem arrebenta. É Deus quem arrebenta. E quando nós vemos na palavra, vai dizer, então, se levantou, ou seja, foi tão forte o impacto, toda vez que você se levantar, né? Eu não tô falando de mim aqui não, tô falando de Saulo, né? A gente tem nem a unha, nem o pozinho da unha de Saulo. Ah, Rose, não, eu não preciso me justificar, nem de jeito nenhum. Você tá passando por essa situação? Não, a gente sempre tá. Eu nunca sei o que é ficar sem isso, não. A gente nunca fica sabendo o que é. Desde de dobrar o joelho até falar, não, nós vamos orar, porque se não for de Deus vai cair. Eu não sei o que acontece, mas tá de pé até hoje. Eu não sei o que acontece, mas o Senhor mantém de pé. Será por quê? Porque a obra não é de palha, não é de feno, e é uma obra que é passada no fogo por causa da palavra de Deus. Por que que não cai? Porque o Senhor Jesus está à frente. Por que que não estragou, não se perdeu? Porque não é minha, é de Deus. O Senhor Jesus, ele me formou, ele me gerou nele. Era a banda sub, assim como gerou você no Senhor. O inimigo, ele vai se levantar de tudo que é forma, vai olhar dentro da sua face. Muitas vezes acontece comigo, fala, vou fazer assim, vou fazer desse jeito, vai cair tudo, vai ficar desse jeito. Deus fala assim, basta. Aí levanta o quê? Aí brilha uma luz lá do céu e fala assim, ei, esse povo tem dono. Esse povo tem dono. Arabanda subri canta arabaxéria. Esse povo tem um rei, esse povo tem pai, não é um povo qualquer, é o meu povo. E ele chega e ele fala, ó, entra na cidade, vão segurar a sua mão aí, vão levar você, porque você não tá vendo, porque o impacto foi grande. Da medida que for, o impacto que você sai para perseguir, você sai desesperado para perseguir, você sai ali, né, respirando ameaças de morte. Mas quando você bate de frente com Jesus. E o impacto é forte. E o impacto é tão forte que o homem chega a cair. E o que acontece, essa palavra? Se levantou da terra, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiado pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu nem bebeu. O homem já chegou jejuando já diante de Deus. Falou, quê? Eu tive um encontro, foi com Jesus. Eu não posso permanecer da mesma forma que eu estou. Vai ter encontros que Deus vai permitir. Vai ter encontro que o Senhor vai ter que falar duro. Vai ter encontro que Deus vai falar forte. Rabassou, quelemanto, remenece, querebadaia. Vai ter encontro que vai ser difícil. Demandaraçu e decomanai. De acordo que é difícil a situação de ser resolvida, vai ter coisas que o Senhor vai permitir para impactar. E na hora que você vê acontecer isso, lembre-se dessa palavra. Muitas vezes tem encontros que Jesus marca para balançar, cai por terra, mas quando levanta transformado. Vai ter encontros que o Senhor vai permitir, que o Senhor vai falar assim, olha, você está me perseguindo, mas levanta daí que eu tenho chamado contigo. Erebacanto menece. Deus quer conversar com aquilo que tem estrago dor. Deus quer conversar com aquilo que tem te trago espanto. Deus quer conversar com aquilo que tem falado que você não vai avançar. Deus colocou um caminho diante de você. E diante desse caminho tem um propósito a qual Deus separou para a sua vida. E nada vai impedir aquilo que Deus te chamou. Se você está entendendo, vai sinalizando aí. Se você está recebendo a palavra, vai sinalizando aí. Porque é forte a presença do Senhor aqui. Tem um caminho longo. Tem a palavra de Deus. Tem promessas. Tem recursos de Deus. Tem vida para você. Deus não quer você vivendo o básico.
Deus quer você vivendo o extraordinário. Não é o básico. Não é você olhar, somar aqui para poder apertar para lá. Deus quer trazer o extraordinário de Deus na sua vida. E talvez você está falando assim, meu Deus, não tem jeito, o Senhor vai entrar nessa situação. Não tinha jeito para esse povo que ia à frente de Saulo. Não tinha jeito, ele tinha cartas para prender. A luz brilhou do céu. O seu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. Alguém com o coração endurecido, alguém com o coração resistente, alguém ainda resistindo aos cuidados de Deus, deixa que Deus vai conversar. Alguém que está resistindo à vontade de Deus, deixa que Deus vai conversar. Eu estou falando com você, eu vejo uma estrada, eu vejo um caminho imenso, como se eu estivesse vendo daqui à frente um caminho imenso, né? Eu já falei para você, eu moro aqui à frente de uma fazenda. Um caminho imenso, que ele é baixo e cantará, e a palavra vai assim na frente desse caminho. E o Senhor fala assim, longa é a caminhada, mas a força, quem entrega as forças para vencer nesse percurso sou eu. Deus, ele é maravilhoso, Deus coloca sobre a sua vida força extraordinária para vencer aquilo que você está tentando e está doendo. É como se fosse uma mochila muito pesada, uma caminhada muito longa e você já está com as costas feridas de carregar aquela mochila. O Senhor está falando assim, eu estou tirando hoje, eu estou entrando nessa causa para tirar hoje, porque eu conheço a minha igreja, eu conheço a minha noiva e os meus, sou eu quem defendo. E o Senhor, ele vai entrar nessa causa. Talvez você está falando, Rose, por que você está falando dessa maneira? Porque eu sinto dessa maneira. E eu não consigo viver Jesus de outra forma. Eu não consigo, é tudo, é nada. Eu quero tudo de Deus ou eu não vou querer nada. Eu vou para o mundo, Deus livre e guarde. Não, com Jesus ele não quer a minha metade, ele quer o meu tudo, né? E eu falei com o Senhor, eu não quero ser limitação para o Senhor na live, nem lugar nenhum na minha vida. Eu não quero ser limitação. E o Senhor Jesus fala, vai, faz o jeito que eu te mandar. Deus me entregou essa palavra ontem. Você fala, filha, você vai falar sobre Saulo. Quando ele encontra comigo. E foi a única coisa que o Senhor me entregou. Eu levantei, fui orar na madrugada. E eu falei, Jesus, o que será que o Senhor quer falar? Porque nem eu sabia. Deus falou, eu quero que você fale quando Saulo encontra-se comigo. E tem resposta para você, tem resposta para mim nessa live. Eu estou recebendo de Deus algo tremendo, porque o Senhor fala comigo, eu estou aprendendo muito no café. Deus tem ministrado muito meu coração no café, e Deus fala para você, ele vai visitar essa situação. Não, quando Deus visitar essa situação, somente continua seguindo o seu caminho. Ali não fala onde estavam naquela hora os cristãos que ele estava saindo para perseguir. Fala, não, eles estavam seguindo a vida deles. Sabia que tinha ameaça? Sabia. Eles continuam fazendo o quê? Vivendo a vida deles, fazendo aquilo que Jesus chamou para fazer. Ei, não para nada que você está fazendo para entristecer seu coração com o perseguidor. Não para nada que você está fazendo, não para a obra. Não para aquilo que Deus colocou nas suas mãos por causa de quem está falando alguma coisa, deixa falar. Eu costumo falar assim, conversa com minha mão aqui. Deixa falar, vai fazer o que Deus te mandou, porque você recebe o livramento no caminho que Deus preparou para você passar. No caminho que Deus preparou para você passar. É ali que você recebe o livramento de Deus. Não fala ali naquele texto, naquela hora, onde estavam eles, mas a gente sabia que eles estavam indo para prender alguns. Com o seu perseguidor é Deus que conversa. Tão somente Deus quer que você tenha paz de espírito, alegria de espírito e não murmura. O murmurador não recebe nada de Deus, não. Ele está sempre vendo alguma coisa que está precisando. Deus supre de um lado, ele pega no outro, no outro dia tá, meu Deus, isso aqui. Glorifique o Senhor pelas coisas que já estão prontas no lugar. Olha, Deus, olha, isso aqui o Senhor já fez, isso aqui o Senhor já fez. Pega lá uma folhinha e vai agradecer o Senhor. Anota se precisar para você não esquecer. Eu costumo colar até em algum lugar, se eu ver que eu vou esquecer dos benefícios do Senhor, porque isso aqui, ó, a carne, nossa, é só Deus para ter misericórdia. Amém, igreja? Nós vamos orar, né? Nós vamos falar com o Senhor. Sim, você é a igreja de Cristo. Nós estamos o quê? Nós estamos num culto. Nós estamos o quê? Com a palavra. Nós estamos o quê? Recebendo o nosso alimento da manhã. Para que nosso dia seja o quê? Bênção na presença do papai. Nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos orar com você. O maior interessado na sua vitória é Cristo, né?
Lembra, murmurador não recebe nada, aflito também não, porque aflito não tem fé. A palavra de Deus não ouve os aflitos porque esses não têm fé, né? Então deixa Deus fazer na sua vida para a glória dele. Tá doendo? Tá doendo, eu já sei que tá doendo, Jesus também sabe. Não fica ali, Deus, tá, ele já sabe. Conversa com o Senhor, mas tem alegria. Nem tudo se foi, tem coisas boas acontecendo na sua vida ainda. Olha porque já tá pronto. Seja ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você só vai receber a sua vitória quando você conseguir se alegrar com aquilo que você já tem. Deus já fez coisas grandes demais. Às vezes a gente fica, mas tá faltando, olha pro que você já tem. Que aí você não murmura. Amém? Vamos orar? Bom dia, Ana. Pai, Senhor Jesus. Gente, quem chegou mais no final, pega a live do começo se puder, né? E louvado seja Deus pela vida de vocês que estão aqui, né? Vocês vêm por causa de Jesus e é por causa dele, é pra ele, é por ele, né? E nós vamos, em nome de Jesus, continuar essa semana. Eu creio que nós vamos continuar falando sobre esses encontros aí que Jesus teve, né? Amém? Vamos orar. Vamos orar pela sua casa, pela sua família, pela minha vida, pela minha família, né? Pelo seu trabalho, pelo meu trabalho, que nós tenhamos um dia abençoado. Pai, eu coloco diante de ti, Senhor, Pai, a minha vida. Eu coloco diante de ti a vida do meu esposo. Eu coloco diante de ti a vida dos meus filhos, os meus 3 filhos, dos meus filhos de sangue e os que o Senhor me deu, e os filhos espirituais, e o Senhor sabe do que eu estou falando. Eu coloco diante de ti, Pai, os filhos, Pai, que foram gerados do ventre e aqueles, Pai, que não saíram do meu ventre, Pai, mas o Senhor me entregou. Deus, eu coloco a vida dos meus irmãos diante de ti. Ah, Senhor, como eu queria hoje. Deus, que o Senhor se manifestasse de maneira tão poderosa. Que o Senhor fosse dentro da casa, Deus, de cada um, Pai, que está aqui. Quem vai passar, Senhor, posteriormente nessa live. E o Senhor entrasse, fizesse algo estrondoso, Senhor, para revelar que há, Senhor, Pai, o poder do Senhor na vida dessa pessoa e o Senhor está trabalhando. Pai, no nome de Jesus Cristo, visita, Senhor, as famílias, Pai, no dia de hoje. Deus, eu te peço no dia de hoje, Pai, sobre a vida da Stephanie. Deus, eu te peço sobre a vida da Marcela. Pai, eu te peço sobre a vida do Gustavo. Deus, eu te peço sobre a Ana, sobre o Arthur, Senhor, a Maisa. Deus, que o Senhor cobre com o sangue de Jesus Cristo. Vai adiante deles, porque grande é a obra, Senhor, que tu tem na terra, Pai, com essa família. Grande é o mover do teu Espírito sobre a vida deles. E grande é o que o Senhor vai fazer, Senhor, através da vida deles. Almas, Senhor, pessoas, Senhor, improváveis, Senhor, eles vão alcançar. Deus os proteja, os guarda, os livra, porque o Senhor está à frente deles e nada, Pai, nada que o adversário tentar lançar vai cumprir. Deus, eu coloco diante de ti, Senhor, Pai, mais uma vez a vida da Rutileia, a vida, Senhor, das meninas, a vida do Romerito. Deus, o Senhor tem os separado, os chamado para uma grande obra. O Senhor entregou algo a eles, Senhor, em particular, Senhor, nesse retiro. E há algo em particular que o Senhor vai usar, Senhor, para alimentar outras pessoas. Pai, eu não sei se é projeto que o Senhor vai entregar. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas tu vai entregar algo diferente a esta casa. Pai, no nome de Jesus, toca na vida da irmã Rosânia e família. Toca, Senhor, nos filhos, na casa, no esposo. Que o Senhor venha levantar, Senhor, a tua filha ainda mais para a glória de Deus dentro do teu querer. Pai, eu coloco diante de ti, meu Deus, a vida da Darlene, a vida, Senhor, dos filhos dela, Pai, e a vida do esposo. Repreenda o Senhor toda investida, Pai, todo olho maligno, Pai, contra a vida da Darlene. Deus, coloca as tuas mãos sobre a vida dela. Pai, eu coloco diante de ti a vida do Antônio, onde ele estiver. Que o Senhor venha colocando as tuas mãos e livrando, Deus, de toda a cilada do adversário. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor visita, Pai, os irmãos que estão aqui, que pediram oração. Pai, a irmã Elza, Pai. Ô, Senhor, as irmãs que pediram oração, a irmã Nair. Toca na saúde, Pai. Toca, Senhor, Pai, nos pedidos de oração. Deus, vem honrar a irmã Nair, Pai. Coloca as tuas mãos sobre a vida dela, quebrando todo o laço do adversário, todo espírito de enfermidade, doença, que o Senhor venha em nome de Jesus tocar poderosamente sobre a saúde dela. Visita ela com o poder que há no sangue de Jesus. Deus, toca na vida, Senhor, Pai, da irmã Elza, toca nas causas que ela tem, resolva as causas da tua filha. Coloca certeza no coração da tua filha. Deus, que o Senhor venha tirar esses espinhos, que são palavras que a irmã Elza tem recebido. Que o Senhor venha tirar o peso, Pai, esses espinhos que tem machucado a tua filha. Deus, eu lanço diante de ti, meu Pai, a vida de todos que estão aqui na live e os que vão passar. Que o Senhor venha trazer o sossego. Pai,
Coloca o nosso trabalho nas tuas mãos. Abençoa o nosso trabalho. Deus, abençoa o comércio da nossa cidade. Deus, abençoa, Senhor. Traz prosperidade para nossa cidade. Pai, traz, Senhor, mudança para nossa cidade. Deus, eu te peço sobre os hospitais, Senhor, da nossa cidade, Pai. Da cidade vizinha, do nosso estado, da nossa nação. Toma os hospitais, tem enfermos ali. Visita, Senhor, os hospitais com as tuas mãos. As escolas. Dê livramento das escolas, Pai. Toda investida do inimigo contra as escolas, Pai, na nossa cidade. Quebra todo o arco do inimigo, toda a lança preparada, apontada. Que o Senhor venha em nome de Jesus tomar nas tuas mãos os nossos filhos, a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, né? Quem crê, recebe no nome de Jesus, porque é um ambiente de milagre. Deus gerou um ambiente de milagre e Deus está tocando na sua vida. Deus está trazendo o novo. Não perca tempo com o perseguidor. Esqueça. Ah, Senhor, é difícil esquecer. Esqueça. Deixa Deus fazer, deixa Deus tocar. Ah, mas tá falando, vai comer casadinho, vai passear, vai tomar sorvete. Ah, mas tá acontecendo, vai passear, vai se divertir, vai dar glória a Deus. Rutilete falando, louvado seja o nome do Senhor, verdadeiramente Deus é fiel na sua vida, minha amiga. É pela misericórdia, só pela misericórdia. Gente, continua orando pelo café, continua orando pela minha vida, né? O café com palavra, tô resolvendo ainda pra semana que vem, pra gente receber uma pessoa abençoadíssima, né? Numa live à noite, né? A gente ainda tá acertando os detalhes, né? E eu peço a oração de vocês para dar tudo certo. É uma bênção de Deus. Gosto demais dela. Não é daqui de Jerônimo, né? Se eu não estou enganada, ela é do Rio. É uma bênção de Deus. Muito simples. Um posto de simplicidade. E eu estou conversando, nós estamos conversando essa semana para ver a possibilidade de uma live para a próxima semana. Então eu queria que vocês orassem pelo café. Nós faremos essa live à noite, né? E para a glória de Deus, eu creio que o Senhor já está no comando. O Senhor já me revelou o nome dela. É uma querida que eu amo muito, né? Mas que vocês estejam em oração. Não tem como fazer nada sem orar. Não tem como colocar um projeto. Pode ser qualquer coisa, não tem. Eu oro, tem gente que fala, você ora até para atravessar a rua. Sim, oro sim. Porque muitas vezes se a gente acha que já tá podendo ou que a gente é alguma coisa, a gente acaba, né? Se tropeçando. Esses dias eu caminhando pelo asfalto, não tinha como acontecer nada. Na subida do morro da escola ali, subindo alguém, e eu passando, caminhando direto no meu caminho. O carro veio com tudo pra cima de mim assim. Eu falei, meu Deus, o senhor não tá vendo? E aí poderia ter ficado nervosa, obrigada. Eu falei, não, poderia ter sido eu também que estava distraída e não vi. E Deus me deu o livramento, né? Então a gente tem que orar todo minuto. E eu caminhando, somente caminhando e olhando. Falei, misericórdia, ele não vai parar? Realmente ele não parou, ele veio com tudo o carro. Mas o Senhor deu livramento, pôs a mão e não aconteceu nada. E é todo dia uma novidade diferente. Mas o Senhor o quê? Coloca as mãos, ó. Hoje em tarde de oração, a Mabel falando, temos que orar mesmo. Deus me deu 2 livramentos semana passada. Olha isso aí, gente, ó. Deus me mandou contar aí mais testemunho aí. Ó, hoje tem tarde de oração. Se você pode ir, gente, vai, não fica em casa não. Tem sido bênção, né? Vai, nós oramos de 4 a 5, nós oramos, tem uma terapia lá, as meninas falam, né, que é terapia. A gente ora, nós colocamos as nossas causas diante do Senhor, e das 4 a 5 ali não demora, né, e mesmo que demorasse também, né, a Bíblia diz, não te apresse a sair da presença de Deus. E hoje tem, toda terça-feira, 4 da tarde, né, tá ali a Mabel, né, tá ali eu, tá a Stephanie, a gente tá ali pra honra e glória do Senhor, na nossa tarde de oração, amém? Então, se você pode, gente, faz uma forcinha, tira um tempinho, convida alguém. Se você não pode ir, fala com alguém, convida alguém, entendeu? E vamos lá, tá? Ó, beijo, Deus abençoe. A Rutilé falou amanhã, preletora da Metodista de Rio, você é a minha amiga Rose, todos estão convidados. Ô, Jesus, o Espírito Santo de Deus vai pregar lá. Orem pela minha vida, Amanhã nós vamos estar ali em Rio, né? Na igreja da minha amiga Rutilé. Pra glória de Deus. Gente, a paz, Senhor. Beijo, gente. Na minha casa. Não, Josi, vai ser na Metodista Wesleyana lá em Rive. E hoje, 4 horas é lá na Batista Renovada. Ah, tá. É na Batista Renovada, 4 horas. Lá na Batista. Tá bom? Beijo, gente. A paz. E fique com Deus até amanhã, se assim o nosso Senhor Deus permitir. Tchau, tchau. A paz.